Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de mistério aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui nas redes sociais do canal, cujos links estão aqui embaixo na descrição, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram do canal, @milas_freitas. No entanto, dando continuidade ao vídeo de hoje eu lhes trago mais um vídeo aqui no canal da playlist de mistério. E contarei com o auxílio do meu amigo Doutor Mistério, cujo link para o canal dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ele vai me ajudar a contar essa intrigante história, que teve seu início na década de 70 na Espanha e que, apesar de muitas teorias tentando solucionar o que realmente ocorreu, não existe ainda uma resposta definitiva. Então, trago-lhes hoje o intrigante fenômeno das faces de Belmes. Ficou curioso para saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal, que eu e o Doutor Mistério traremos esse caso para vocês. Até já! Muito obrigado. Primeiramente, é uma honra estar participando aqui no seu canal, né? Esse canal que eu sempre recomendo, que é um canal que é uma referência aí para o mundo sobrenatural, né? Você quer saber sobre sobrenatural? É o canal da Milas Freitas. Então, vamos falar aqui sobre esse caso aí, que é o rosto de Belmes. Um caso tão antigo, pessoal, e até hoje é um grande mistério. A província de Jaén, localizada ao longo da fronteira nordeste da Andalúcia, é berço da produção espanhola de azeite e, em meio aos picos rochosos, há uma pequena cidade em que ocorreu um intrigante fenômeno. Esse intrigante fenômeno se deu na pequena cidade de Belmes de la Moraleda, que se trata de um pequeno povoado situado na província de Jaén, na Espanha. Esse povoado, a partir do ano de 1971, saiu do anonimato e ficou conhecido internacionalmente no campo da parapsicologia. Mas o que realmente ocorreu? Em 23 de agosto de 1971, a dona de casa, Maria Gomes Câmara, de 52 anos na época, estava cozinhando, usando o fogo da lareira da sala como fogão. Ao olhar para o chão, ela viu um rosto grande no cimento de sua sala. Tomando um grande susto, pensou se tratar de uma brincadeira. No entanto, ao anoitecer, aquela visão no chão a assustava. Ela então reuniu um grupo de pessoas e contou o que havia acontecido. Em poucos minutos, várias pessoas entraram no imóvel da rua Maria Gomes, número 5, para verem aquele rosto no cimento. Houve a tentativa frustrada em apagar aquela face, ou seja, apesar do uso de água sanitária, álcool e vários produtos sendo utilizados para esfregar e apagar aquela mancha em forma de rosto, foi inútil. Diante disso, foi tomada uma decisão drástica: destruir a golpes de picareta aquela estranha mancha em forma de rosto, sendo posteriormente coberto o buraco com uma nova camada de cimento. No entanto, uma semana depois, outro rosto começou a se formar no novo pavimento, o qual apresentava uma aparência quase idêntica ao anterior. Dessa vez, entretanto, ao invés de destruírem o rosto, pediram ao pedreiro Sebastián Fuentes para recortá-lo e o guardaram protegido por um vidro. As primeiras análises efetuadas a olho nu afastaram a possibilidade de que o rosto houvesse sido pintado, o que tornava aquele acontecimento bastante intrigante. O fato, segundo algumas fontes, chegou aos ouvidos do prefeito da cidade, que, por sua vez,
mandou um fragmento para análise. Além disso, especialistas foram enviados à residência e fizeram escavações no local para tentar descobrir o que causava as persistentes manchas em forma de rosto. Em 18 de fevereiro de 1972, o pedreiro Sebastián Fuentes iniciou as obras de escavação na área e acharam restos de ossos humanos. Segundo pesquisa, as análises dos ossos demonstraram se tratar de partes de esqueletos de adolescentes enterrados naquele local há mais de 170 anos. De acordo com as atas da prefeitura, no local em que estava construído o imóvel já tinha sido uma antiga igreja com seu cemitério e ainda muitos anos antes uma mesquita funerária dos árabes. Logo, de certa maneira, o encontro de vários ossos no local seria então normal. Após todas essas escavações, o chão da família foi preenchido e a cozinha foi reconstruída. Pouco tempo depois, no entanto, novos rostos surgiram. Apesar da época em que tudo se deu, esse fenômeno não ficou restrito à localidade, e nem somente à Espanha, mas atraiu atenção mundial. Videntes, curiosos, padres, cientistas acotovelaram-se em torno das misteriosas faces. O investigador paranormal, o Dr. Hans Bender, declarou o fenômeno como sendo a ocorrência paranormal mais importante do século XX. Uma investigação profunda se iniciou, liderada pelo Instituto Espanhol de Cerâmica e Vidro. Eles fotografaram e mapearam todo o chão antes de a cobrir com pano e selar com cera para evitar interferências externas. No entanto, quando abriram o quarto, tempos depois, os pesquisadores descobriram que os rostos haviam mudado de forma. A investigação não forneceu uma resposta sobre o motivo do aparecimento das faces e de onde vieram. No entanto, segundo pesquisa, antes do aparecimento das faces, outros eventos já se deram no local. Muito obrigado, Mila, pela oportunidade de estar participando aqui do seu canal. E termino aqui com a seguinte frase: o sobrenatural apenas é sobrenatural enquanto não temos a capacidade para compreendê-lo. Um abraço para todos. Então, nesse local, além das estranhas faces que surgiram no imóvel no ano de 1971, podemos dizer que o local já possuiria a fama de ser mal assombrado. Descobriu-se que no ano de 1858 viviam nessa mesma casa em questão os avós maternos de Juan Pereira, Ramon Sanches e sua esposa Maria Antônia Martins. A filha do casal, Ramona, de 9 anos, começou a ouvir gemidos vindo do teto da casa, além de passos que pareciam seguir sempre o mesmo itinerário. Além disso, vizinhos à época afirmaram ter observado uma figura fantasmagórica na entrada da casa. No entanto, os mistérios não acabam por aí, já que no imóvel os aparelhos domésticos se ligavam sozinhos e os objetos também se moviam, atribuindo à casa a fama de ser mal assombrada. E essa fama ela se intensificou quando, em um tumulto, 2 comerciantes foram esfaqueados à porta dessa casa. O patriarca da família, Ramon Sanches, faleceu no local em que mais tarde as faces apareceriam. E antes de falecer, pronunciou as seguintes palavras: "Esto tiene que ser un alma de outro mundo". Após o aparecimento das faces, já no ano de 1978, Juan Pereira, o neto de Ramon Sanches, por seu expresso desejo, foi carregado até a sala-cozinha momentos antes de falecer, local em que naquele momento já contava com inúmeras faces, e diante daqueles rostos, daquelas faces, ele faleceu.
Para completar, o governador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, decidiu consultar seu amigo Germán de Argumosa, um estudioso de parapsicologia. Argumosa, fazendo uso de um aparelho de gravação com fita magnética para captação de voz eletrônica, psicofonia, obteve em 13 de fevereiro de 1972 a captação de estranhas e sinistras vozes. Essas gravações foram realizadas por vários dias e noites, sob a vigilância da Polícia Civil. Quanto ao teor dessas gravações, durante as pesquisas eu não encontrei nada quanto ao conteúdo, o seu teor e o que foi realmente captado. Novas faces eram descobertas pelos jornalistas e esse fato estava incomodando a igreja, uma vez que o local estava se tornando uma rota de peregrinação, como também o governo autoritário de Franco. Germán de Argumosa, citado no tópico anterior, que eu já falei, ele foi intimidado por líderes do governo que exigiam uma retratação e que ele explicasse os tipos de fraude para a formação das faces. Mas ele não reconheceu que houvesse qualquer tipo de fraude na formação dessas faces. Diante disso, o governo criou a Operação Tridente, em que a própria esposa do presidente Franco, Carmen Polo de Franco, instigou um conjunto de operações, cujo objetivo era desacreditar o fenômeno a qualquer custo, mesmo que fosse preciso mentir, elaborando laudos fraudulentos. Apesar de terem dito que essa operação jamais existiu, o jornalista Iker Jimenez destaca que a comissão ministerial foi sim formada e a operação se desenvolveu a partir de 3 fases. Conforme dito, o local havia sido convertido em uma espécie de santuário diante das inúmeras peregrinações, em busca de milagres, o que acabou incomodando a igreja. O padre Antônio Molina, da igreja de Belmes, foi o primeiro a lançar críticas em relação à autenticidade do fenômeno, e ele estava sendo pressionado pela cúpula para convencer os fiéis a desacreditarem naquele fenômeno. Considerando seu insucesso e as pressões eclesiásticas, o padre Molina deixou o povoado e abandonou o sacerdócio anos depois. Em 19 de fevereiro de 1972, afirma-se que foi criada uma comissão liderada por José Luiz Jordán Penha, composta por especialistas em construção, pintura, química e fotografia, com o objetivo de desmascarar a fraude e descobrir os seus autores. A primeira pessoa que contactaram foi o padre Antônio Molina, o qual lhe disse que Maria havia lhe revelado que tudo era fruto de brincadeira e que as psicofonias eram produzidas com a utilização de um dispositivo eletrônico situado no interior de um veículo, estacionado a 3 quilômetros da casa. Será que dá para acreditar nisso? Eu acho que não. Outro ponto dessa comissão seria analisar a segunda face surgida na casa, o qual chegou à conclusão de que essa face ela foi modelada por um pincel de cerdas grossas com fuligem e vinagre. No mesmo ano de 1972, no mês de agosto, o prefeito Manuel Rodrigues Rivas foi levado ante o ministro Tomás Garicano Goni, indicando que o caso precisava ser abafado, ao que o prefeito respondeu que não podia cortar as estradas de acesso ao povoado e não podia colocar a polícia para impedir a entrada das pessoas. O ministro, então, não gostou da resposta do prefeito e o ameaçou. Além da ameaça do ministro, ele também recebeu do bispo de Jaén, Antônio Peinado. Em 25 de fevereiro de 1972, o diário Pueblo
publicava o seguinte título: Acabou-se o mistério. Segundo a reportagem, a comissão havia descoberto o mistério: sais de prata. De acordo com a suposta análise, alguém teria desenhado nas paredes da casa com sais de prata, e estes, ao reagir com a luz, faziam surgir rostos, ou seja, seria uma fraude. Depois dessa conclusão e sem nenhum questionamento, os meios de comunicação deixaram de informar sobre o assunto. E depois de um certo tempo, ninguém mais se lembrava das faces de Belmes. Uma observação que levanta questionamento quanto à conclusão dita anteriormente devem-se às pesquisas do advogado Manuel Gomes Ruiz. Ele destaca que a comissão jamais pôde efetuar a análise direta sobre o rosto, já que este estava por trás de um vidro e embutido na parede. A lâmina de vidro sobre a face nunca foi movida, e ninguém, então, pôde manipular a superfície da imagem. Apesar disso, o caso foi encerrado no ano de 1972, mas cerca de quase uma década depois, o tema Faces de Belmes retornou à mídia. Conforme dito, por quase uma década, o tema ficou esquecido, até que em meados de 1980, o jornalista Iker Jiménez, que estava visitando a província de Jaén, decidiu visitar a casa, e ele constatou que o fenômeno continuava a ocorrer. Esse mesmo jornalista escreveu artigos e um livro, passando a reacender o interesse sobre o caso. A partir de 1991, o Conselho Superior de Investigação Científica, o CSIC, com as análises das faces, evidenciou que nelas não havia sinal de vinagre, fuligem ou sais de prata, ou seja, contrariando as conclusões daquela comissão. Em 2014, o programa de televisão Quarto Milênio, dirigido por Iker Jiménez, contratou 2 cientistas para analisarem as faces com a autorização dos donos do imóvel. O diagnóstico foi que as faces não eram pinturas. Além disso, acrescentou, segundo os conhecimentos e as técnicas empregadas na investigação, não parece manipulação, nem também aparecem elementos externos. Eles tentaram ainda pintar as faces utilizando diferentes métodos, que muitos meios deram por válidos durante anos: solvente de concreto, ácido clorídrico e nitrato de prata, ficando demonstrada a impossibilidade de desenhá-las mediante essas técnicas. Diante disso, várias teorias tentaram explicar as origens das faces de Belmes. O caso das faces de Belmes chegou a ser considerado como um dos fenômenos paranormais importantes e mais bem documentados do século XX, e diversas teorias foram levantadas tentando explicar o surgimento dessas faces. Para os céticos, as manchas parecidas com rostos seriam meramente o resultado de agentes químicos ao reagirem à luz, ou uma fraude derivada de uma mistura de nitrato e cloreto de prata. Para outros, essas figuras não seriam criadas por mãos humanas, mas sim um fenômeno de fotografia espírita, causada inconscientemente pela própria dona da casa. Há quem diga, ainda, que as aparições misteriosas foram causadas pelos fantasmas dos parentes da moradora, assassinados durante a Guerra Civil Espanhola, tratando-se de teleplastias, ou seja, manifestações ou resíduos de ectoplasmas. Mas que história seria essa dos familiares da moradora e a teleplastia?
Em uma certa noite de fevereiro de 2003, o hipnólogo Ricardo Bru conduziu uma sessão de hipnose regressiva em Ana Castilho, uma médium de Sevilha, na casa de Maria Gomes, em Belmes de La Moraleda. Maria Gomes se encontrava presente, assim como repórteres da televisão regional Canal Sur. A sessão foi gravada e veiculada no programa Flashback. Em um dado momento, a médium, em estado de transe, começou a narrar episódios da Guerra Civil Espanhola. Bombas caindo, pessoas de uniforme, crianças mortas, meninas chorando, famílias inteiras aniquiladas e uma capela em cima de uma montanha que estava sendo bombardeada. Nesse momento, Maria Gomes recordou-se que alguns familiares seus morreram durante a Guerra Civil Espanhola. Quando a hipnóloga e sua equipe entrevistaram uma sobrinha de Maria, a médium Ana Castilho reconheceu em algumas fotografias penduradas na parede os rostos que ela havia visto enquanto estava em estado de transe. Além disso, ninguém havia percebido que o rosto da menina da fotografia na parede era o retrato vivo de um dos rostos que apareceu no piso da casa de Maria no ano de 1976. Diante dessa descoberta, outras fotografias de outros familiares foram comparadas com outras faces que haviam aparecido no local, e algumas foram reconhecidas como sendo parentes mortos de Maria. Vejamos a comparação do cunhado de Maria, de Miguel Chamorro, que morreu envenenado ao comer uma planta venenosa, e com a evolução da face, parece como que o sangue ao sair da boca. Vejam aí essa foto. Sim, vocês não ouviram errado no tópico anterior. As faces elas alteravam-se, bocas se abrem, olhos se fecham, cabelos nascem, ganhavam aparência de tristeza e etc. Vejamos algumas dessas evoluções das faces. Figura de aspecto religioso que apareceu em 1982 e, tempos depois, desapareceu. Apareceu em novembro de 1973 e é uma das mais enigmáticas. Em sua superfície, perto dos braços, apareceram os dígitos 6, 7, 3 e 9, bem como letras em que se pode ler Sunzu ou Santo. Apareceu nos anos 80 e parece uma família de mulheres e meninas, a qual parece estar intimamente relacionada à morte na família Chamorro, irmã e sobrinhas de Maria Gomes. Representação de Miguel Chamorro, já citado no tópico. Apareceu em 1972 e é uma das imagens mais expressivas. Apareceu em dezembro de 1990. Apareceu em fevereiro de 1972 e parece a imagem de um homem velho, semelhante a um rabino com uma barba. Nesse caso, nenhum relacionamento foi encontrado com a família. Apareceram em maio de 1976. Tempos depois, melhor seria ser chamado de mãe e filha, já que a figura mais velha parece manter entre os braços a pequena criatura. Figura diretamente relacionada à família. Apareceu no final de 1980 e é bastante complexa. Ela durou quase uma semana. Ao lado apareceu um buquê de flores, que com o tempo foi substituído por um cálice e uma bolacha. Apareceu em meados da década de 1990.
Em torno dos fenômenos das faces, iniciou-se um novo modelo de turismo paranormal. Muitas pessoas se dirigiram à casa de Maria Gomes para ver as faces de perto. Com o tempo, o cotejo de visitantes diminuiu, mas nunca cessou. Em 2004, aos 85 anos, Maria faleceu. E muitos pensavam que, com a sua morte, os fenômenos cessariam. Lê do engano. Eles continuavam a acontecer, inclusive surgindo novos rostos. No entanto, alguns céticos começaram a afirmar que todo fenômeno seria uma armação do filho de Maria, Diego. Em fevereiro de 2013, a Prefeitura de Belmes inaugurou no edifício da antiga escola em Centro de Interpretação das Faces, financiado com o dinheiro da União Europeia. A casa de Dona Maria, ela é aberta aos fins de semana para visitação, tendo se tornado um museu. Nos tempos atuais, dizem que as faces começaram a se deteriorar gradativamente e hoje restam poucas com algumas nitidez. Bem, se essas feições misteriosas são expressões de dor de almas perdidas, pinturas feitas por alguém ou até mesmo pareidolia, até hoje são um mistério. No entanto, uma coisa ela é certa: os olhos vazios das faces ainda existentes continuam a observar a todos que as veem. Então, pessoal, vocês já tinham escutado falar a respeito das faces de Belmes, que até hoje é um mistério. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desde logo eu agradeço ao meu amigo Dr. Mistério que me ajudou na realização desse vídeo aqui no canal. E digo mais, o link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma passadinha lá, se inscrevam, curtam, que o estilo de vídeo dele é parecido com o meu. E se forem para lá se inscrever, digam que vieram aqui do canal. Bem, pessoal, então, muito obrigada a todos que assistiram. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desses vídeos de mistérios, há uma playlist de lendas, ufologia, lado sombrio dos games e muitas outras playlists. E existem duas playlists em que há a participação dos inscritos, uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. E se você tem uma foto ou fotografia fantasma inexplicável ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. Então, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo de mistério aqui no canal. Beijo!